Questãozinha 74, Unesp 2024, primeira fase. A água de cal é o nome dado à solução aquosa saturada da cal hidratada, hidróxido de cálcio. A concentração dessa solução saturada a 20 graus Celsius é 1,7 grama por litro. A partir desse dado, estima-se que o valor da constante produto-solubilidade KPS em água do hidróxido de cálcio nessa temperatura é próximo de, aí você tem que chegar num valor. Então tá, constante produto-solubilidade. KPS, o que a gente tem que fazer aqui? Saber o que é solução saturada, saber como que está essa concentração ali, conhecer esse tema da fisicoquímica, né? Então, tema da questão: fisicoquímica, equilíbrios químicos, equilíbrios heterogêneos, constante produto-solubilidade, KPS. Então, vamos lá, tem equilíbrio sólido-gás, tem um monte de equilíbrio heterogêneo. Esse daqui de solução, como que você pode visualizar? Peguei um becker com água e adicionei um monte de hidróxido de cálcio. Adicionei até não ter como mais solubilizar. Adicionei tanto que tem hidróxido de cálcio no fundo. Esse hidróxido de cálcio sólido e tem o hidróxido de cálcio dissolvido aqui. Uma parte dele sólido se dissolve, uma parte que está dissolvido se precipita. Beleza? Por que essa é uma solução saturada? Se eu pegar mais um pouquinho de hidróxido de cálcio e jogar aqui, ele vai para o fundo e vai continuar aqui. Então tem o máximo de hidróxido de cálcio possível dissolvido nessa solução. Essa é uma solução saturada. Se eu pegar essa solução e filtrar, ela vai continuar saturada, mas ela vai ser a solução saturada sem o sólido no fundo. É a solução saturada. Se a solução saturada está com esse sólido no fundo, é uma solução saturada com precipitado. Ela foi tudo para o fundo, todo o excesso que não se dissolve vai para o fundo. Beleza. A gente tem esse equilíbrio aqui, então. Ela sólida, hidróxido de cálcio sólido, virando aquoso. Então, a parte desse sólido se dissolve, ao mesmo tempo do que uma parte que está dissolvido precipita. É um equilíbrio heterogêneo aqui, sólido, aquoso. Beleza. Só que esse hidróxido de cálcio aqui, ele deu a concentração para a gente. A concentração desse hidróxido de cálcio aqui dissolvido é 1,7 grama por litro. A gente vai ter que converter isso para mol por litro, porque o KPS, que é constante de equilíbrio, é em mol por litro. Mas você tem que ter um conhecimento antes de um negócio aqui, que é o seguinte. Esse hidróxido de cálcio sólido está em equilíbrio, formando hidróxido de cálcio aquoso. E esse hidróxido de cálcio aquoso, ele... Então, o equilíbrio, pessoal, heterogêneo vai ser o quê? Vai ser esse hidróxido de cálcio dissolvido aqui, aquoso, em equilíbrio com o sólido. Então, o sólido, eu fiz uma correção aqui, porque eu tinha colocado uma coisinha errada. Esse sólido vira, ele se dissolve em água e o aquoso precipita. A gente tem esse equilíbrio heterogêneo. Eu posso colocar assim, hidróxido de cálcio sólido em equilíbrio com hidróxido de cálcio aquoso. Só que esse hidróxido de cálcio aquoso, ele não tá todo juntinho assim. Ele tá com dissociação iônica, ele sofre dissociação iônica e a gente tem que formar um cálcio e 2 grupos hidróxido. E aí, o que acontece? A gente tem 2 tipos de exercício aqui. Eu tô colocando esse S e já vou explicar, né? A gente tem exercícios que ou dá o KPS, pede para você achar a concentração. E concentração de hidróxido de cálcio, concentração do cálcio, concentração de OH-, ou ainda pH e POH, que vai depender dessa concentração de OH-. Então, ou dá o KPS e você acha a concentração, ou como esse tipo de exercício, ele te dá a concentração e pede o KPS. E aí, o que acontece? Essa concentração que ele deu é a concentração do hidróxido de cálcio aquoso, que ele deu aqui uma solubilidade S. A solubilidade dele em água, máximo que dá para dissolver, é 1,7 grama por litro, que vai ter um análogo, a gente vai fazer a conta. Mas como a proporção é 1:2, a gente vai ter que a quantidade de cálcio em água vai ser a mesma, né, em mol por litro, desse 1,7 aqui que a gente vai fazer. E a quantidade de OH- vai ser o dobro, por causa dos coeficientes estequiométricos. Por que eu coloquei isso? Porque no cálculo do KPS, que é uma constante de equilíbrio, o que é? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Concentração de produtos, concentração de cálcio, vezes a concentração de OH- ao quadrado, dividido pela concentração do hidróxido de cálcio sólido.
Sólidos e líquidos não entra na constante de equilíbrio, porque só entra em equilíbrio gases ali com pressão parcial ou coisas que têm concentração. Quando é sólido e líquido, tem lá da fisicoquímica de ensino superior, vai ser atividade 1, não entra na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio desse equilíbrio heterogêneo sólido aquoso é concentração de cálcio vezes concentração de OH menos A ao quadrado, porque o coeficiente é 2. E aí, se eu substituir esse S, nas concentrações vai ficar assim, concentração de cálcio, S, concentração de OH menos, é o dobro, 2S ao quadrado. Então, o KPS é 4S ao cubo. E aí, o que acontece? Por que eu cheguei nisso? Se ele te dá o KPS, você chega no S. Se ele te dá o S, você chega no KPS. Aqui no caso, ele te deu o S, ele te deu a solubilidade. Só que ele não te deu em mol por litro, ele te deu em grama por litro. Então você vai ter que fazer uma conversão de unidade de concentração de grama por litro para mol por litro. Suave. A gente tem grama por litro, a gente não quer grama, a gente vai multiplicar essa concentração em grama por litro por alguma coisa que tem grama em cima, grama embaixo e mol em cima. O que tem grama por mol? Massa molar. A gente olha na tabela periódica, né? Massa do cálcio 40, massa do oxigênio 16, massa do hidrogênio 1. A massa do hidróxido de cálcio é 74 gramas por mol. Corta o grama, então corta a grama de hidróxido de cálcio com a grama, vai sobrar mol em cima, dividido por litro. 1,7 dividido por 74, aí você pode fazer, né? 170 vezes 10 a menos 2, para facilitar, para você ter um número grande. Então, 170 vezes 10 a menos 2, 170 dividido por 74, 2,3. E o 10 a menos 2 continua lá. 2,3 vezes 10 a menos 2 mol de hidróxido de cálcio por litro é a solubilidade em mol por litro. E aí, o que você pode fazer? Pegar esse S, colocar o cubo e multiplicar por 4, ou se você não quisesse fazer isso dessa forma, substituir esses valores de como a quantidade em mol por litro é o dobro do hidróxido, né? Então a quantidade de cálcio dissolvido em mol por litro. Se eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio aquoso, eu vou ter 1 mol de cálcio aquoso. Então a solubilidade ali, a quantidade de cálcio em mol por litro é também 2,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. A quantidade de hidróxido é o dobro, 4,6 vezes 10 a menos 2. E aí você pega, substitui aqui, né? Então, concentração do cálcio, 2,3 vezes 10 a menos 2. Concentração do hidróxido, 4,6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? Então, 4,6 vezes 10 a menos 2, vezes 4,6 vezes 10 a menos 2. Faz essa conta aqui, né? 2,3 vezes 4,6 vezes 4,6, 48,7. Vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, dá 10 a menos 6. Anda aqui a vírgula, né? 4,9 vezes 10 a menos 5 é 5 vezes 10 a menos 5. A alternativa E marcou e foi para o abraço. Então, vamos estudar aqui. Ou o exercício te dá pH, pOH, concentração do sal dissolvido, concentração do OH-, concentração do cálcio. Ele te dá isso e pede o KPS, que é esse exercício, ou ele te dá o KPS, você monta isso daqui igualzinho, usa o S, e ele te dá o KPS e pede concentrações e outras coisas. Tudo bem? Então é ou da concentração para o KPS ou do KPS para a concentração. Desculpa ficar repetindo, mas é para frisar que é principalmente esses dois tipos de exercício que aparece. Beleza? Marcamos aí média para difícil, porque eu considero essa parte aqui de você entender o equilíbrio heterogêneo, montar aqui, não é média só, é um assunto que eu acho que tem a conversão de unidade de concentração, não tem continha fácil, é média para difícil, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário, e assim que der eu respondo. Deixa alguma dúvida aqui, assim que der eu respondo. Curte o vídeo, se inscreve, a maioria das pessoas que assiste os vídeos não é inscrita, e manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está estudando, que vai dar tudo certo para você se preparar aí para os exames vestibulares que você está treinando. Tá bom? Continuar?